Aí já entramos na esfera metafísica. Na pesquisa que eu estou realizando, eu me deparei com um relatório do Paglioli, que foi o reitor que construiu todas essas ferramentas, inclusive a Salafire. E tem uma passagem que eu acho muito importante, que ele diz que naquele período que ele assume a universidade, ele derruba os muros que a universidade tinha. Uhum. Tinha uma série de muros para construções que não aconteciam, e que ele derruba todos esses muros para que a universidade fosse vista. Mas ele disse assim que os muros ele não sabia dizer se eram para esconder os prédios que não estavam ainda concluídos ou se era para a universidade se esconder da cidade. Uhum. Então, me parece ainda muito presente hoje. A universidade está novamente com uma série de cercas. A cidade está toda cercada. Mas assim, como que tu enxerga a relação da universidade com a sociedade? Como que tu enxergasse, ao expor aqui, no percurso do artista, a relação da tua produção enquanto artista e o diálogo com essa cidade de Porto Alegre? Tu enxerga que a universidade tem essa relação com a cidade, através das artes, todas elas, música? Tem e deveria ter. Né? Eu acho que existe essa relação. E eu te diria assim, tem algumas coisas que são físicas disso, né, Cláudia? Por exemplo, eu nunca vi muito o Instituto de Artes indo para o campus. Você entende? Porque eu acho assim, o Instituto ele vive dos aparelhos culturais. Entende? E se tu vai, eu não sei, para mim me parece que, por exemplo, física quântica, ótimo, vamos para o campus. Tu entende que, na verdade, você precisa de um ambiente isolado, digamos assim, para poder mergulhar dentro dessa profundidade. Mas eu acho que a arte, na verdade, a arte teria que estar permeada, né? É óbvio que, na verdade, existe essa dinâmica, ou essa dicotomia entre imersão e bloqueio, digamos assim, e imersão na sociedade e encastelamento. Mas eu acho que isso também, um pouco isso junta com toda uma série de questionamentos, inclusive das bienais, por exemplo, no caso da arte, do quanto que a arte está se encastelando e do quanto que a arte, se é correto pensar que a arte tenha que ir ao povo como uma benesse também. Então, acho que isso é uma relação que é complicada de definir, essa permeabilidade. Na verdade, para mim, a relação da universidade é um pouco a história da escultura, porque a escultura é um peixe, né? Aí, que nem o comunista tinha que ser na sociedade como um peixe na água, te lembra do... Nunca fui maoísta, mas esse é um dos ditos do mal, né? A escultura ali, ela é um peixe porque, para mim, é como a universidade deveria ser, um peixe dentro d'água. Né? A gente deveria vazar esse tipo de coisa. Mas é óbvio que isso, assim, a universidade não resolve a vida da cidade ou da sociedade, digamos assim, porque tem problemas muito maiores que a gente está vivendo atualmente, que é um pouco essa divisão, essa progressiva encastelização de segmentos da sociedade. Então, é difícil isso porque, na verdade, a vantagem que a gente tem aqui e tinha antes, é que antes, quando não se tinha o campo cercado, pelo menos ela era permeada pela sociedade, que eu acho que é uma coisa que é bonita. Sabe, é bonito, eu acho que é legal a história do teatro, estar lá também numa outra rua, num outro prédio. Essas coisas eu acho que são interessantes, porque a gente vive desse contato. O artista, lá vem aquelas definições horrorosas, assim, o artista. Mas, na verdade, assim, a gente tem que processar coisas. Entende? O artista processa coisas. Ou seja, você tem que garantir o influxo de matéria-prima, seja ela sensível, seja ela racional, seja ela visual, você tem que garantir esse influxo de matéria para você produzir alguma coisa. Então, a universidade e o Instituto de Artes teriam que, e têm de estar mais vinculados para ter esse tipo de matéria, senão fica simplesmente uma elucubração onfalocrática, né? Ou seja, assim, tudo no umbigo. Essa questão do umbigo é um outro ponto bem forte, né? Porque o Departamento de Cultura da URGS ele foi criado para apresentar os trabalhos dos seus professores
em relação com a sociedade. E acho que isso se transformou muito nos últimos anos. A gente tem outros artistas participando, não só os da universidade, para dialogarem com os artistas da universidade. Mas como tu enxerga essa extensão da sala de aula, da cultura, a extensão mesmo da sala de aula? Porque nós estamos na extensão. Tu quer ver uma coisa que funcionava legal e que aí talvez funcionasse melhor se não ficasse dentro da universidade? São aqueles 3 projetos que tu fizeste ali no Museu da URGS. Aquilo correspondia a um museu universitário. Te lembra do Homem e Natureza, né? 3 exposições. Aquilo ali, a única coisa talvez que eu te dissesse seria assim, ele deveria ter sido feito fora da universidade. Sabe? Fora da universidade, porque eu acho que aí era o caso de tu montar isso num outro espaço público, porque aquilo sim era conhecimento, era produção da universidade, era ciência sendo colocado. Aquilo ali eu acho que é um modelo, poderia te dizer, ideal de interação da academia com a sociedade. Porque, na verdade, vocês montaram um projeto em que obriga, algumas vezes literalmente, né, que os professores deem conta dessa produção não tão endogâmica, obviamente porque endogamicamente você vai muito mais rápido dentro da sua pesquisa, se você não tem que se preocupar ainda de manter uma certa divulgação, mas aquilo ali obrigava a que houvesse essa divulgação e essa interface. Eu imagino que ali muitas pessoas devem ter se achado dentro daquelas exposições e devem ter posicionado a universidade bastante bem dentro do universo imaginário do estudante de 2º grau, digamos assim. Aquilo ali eu acho que seria uma atividade paradigmática. Nico, nos anos 80, quando o Centro Cultural da URGS aconteceu na universidade, tu estava aqui no Brasil ou tu estava fora? Não. Tu estava fora? Não, porque quando tu falas nas exposições ali do museu, durante essas exposições, o Homem e Natureza, Visões da Terra, conversando com o professor Ferraz, que foi o mentor do Centro Cultural, idealizador, ele diz que o Centro Cultural nasceu de um pedido aos professores da universidade que disponibilizassem alguns dias do seu ano para mostrarem as suas pesquisas para a comunidade de uma forma que a comunidade entendesse o papel da universidade. E aí me lembrei agora, tu falando, que foi bem o que ele disse, assim, foi o momento que ele disse, bom, vamos abrir a universidade novamente para que as pessoas entrem. Eu acho assim, ali, Cláudia, eu até te diria assim, mais do que o percurso do artista, ali era por força de circunstância, era a via adequada. Sabe? Eu acho que assim, a arte é sempre complicada, porque a arte o pensamento contemporâneo tem sempre essa coisa vamos, sabe assim, vamos levar a arte. E eu acho isso bastante problemático. Eu tenho questionamentos acerca da questão de monitoria, ou do tipo de abordagem que deva ter, porque eu acho que, na verdade, a arte não tem que ser mediada. Eu acho que cada um tem que ter o seu ponto de vista sobre o trabalho que está na sua frente. Mas tu lembra, Nico, que a ideia do percurso, a proposta do percurso tinha dois objetivos. Um deles era ressignificar esse espaço. Né? Que esse espaço, durante muitos anos, foi utilizado para outros fins que não a arte. Né? E bom, se manteve e se mantém até hoje como um espaço da arte da universidade. Novamente, ele voltou a ser o lugar da arte. Né? E o segundo era para desafiar vocês, professores da universidade, a olharem para a sua obra e apresentarem essa obra completa para a comunidade. Então, óbvio que o público é importante, é muito importante, mas o principal era vocês se voltarem para o trabalho artístico de vocês, que muitas vezes fica deixado... Fica relegado. Porque a aula é o mais importante. Ou a produção, ou a produção de textos. Então,
é esse, eu acho que o principal objetivo era vocês novamente se voltarem para o que fez vocês começarem o percurso. Por aquilo que nos fundamenta como professores. Exatamente. Nesse sentido, é extremamente importante, porque, na verdade, é diferente fazer uma exposição numa galeria. Entende? É diferente de uma exposição numa galeria. Eu acho que tu deve fazer um apanhado bem melhor sobre isso. Eu fiz no meu caso em particular, eu fiz questão de botar um trabalho contemporâneo e um catálogo retrospectivo. Né? No meu entendimento, era assim que a coisa tinha que ocorrer. Ou seja, essa é a minha produção atual e aqui no catálogo vocês têm o meu percurso. Sabe? Então, para mim, o percurso do artista ele é o catálogo. A exposição é o momento, digamos assim, a linha de frente do percurso naquele momento. Então, é aquilo que cada um... porque toda vez que tu tem uma encomenda de uma exposição, sempre tu pensa, principalmente a gente que não está no ateliê produzindo, porque você não tem uma demanda. Nos anos 80, por exemplo, quando eu comecei, tudo que eu fazia e saía, fazia e saía. Em determinado momento eu fazia porque sabia que saía. Então isso tudo olhando retrospectivamente, é bom e é ruim, né? E eu acho que quando tu tem